Calorosas saudações, e há mais escândalos na TAP do que na casa do Big Brother. A única diferença é só mesmo que vocês não foram obrigados a pagar 3 mil milhões de euros para pôr a Cristina Ferreira a apresentar um programa ao domingo à noite. Ora, certamente nós não vamos chegar aos 3 mil milhões de likes, mas podemos tentar. Portanto, metam like neste vídeo e subscrevam o canal para chegarmos aos 130 mil subscritores. Partilhem também nas vossas redes sociais, WhatsApps, Telegrams, essas coisas todas. E relembro que quem utilizar o meu código de desconto na Prozis, este mês, o código de desconto Sousa10 para comprar coisinhas na Prozis, pode habilitar-se a ganhar 200 euros para gastar também na Prozis. Portanto, habilitem-se a ganhar este giveaway. Têm que me seguir no Instagram porque eu vou anunciar por lá o vencedor. Portanto, utilizem o código Sousa10 na Prozis para terem 10% de desconto normalmente e se habilitarem a ganhar 200 euros no próximo mês de outubro. Eu irei anunciar. Ora, sem mais demoras, vamos ver o que é que se está a passar na TAP, até porque isto pode causar alguns problemas a Luís Montenegro e ao governo em si. Vamos ver. O relatório da Inspeção-Geral de Finanças conclui que o negócio da compra da TAP por David Neeleman foi financiado com um empréstimo de 226 milhões de dólares feito pela Airbus em troca da compra pela TAP de 53 aviões à construtora aeronáutica europeia. E a garantia foi dada pela própria TAP, que ficou obrigada, se não pagasse os aviões, a pagar os 226 milhões de dólares americanos emprestados a Neeleman. Ou seja, fica provado que a TAP foi comprada com o próprio dinheiro da TAP, mas de forma legal, usando um esquema que permitiu contornar o Código das Sociedades Comerciais, que impede a cedência de empréstimos ou fundos a um terceiro para que este adquira ações próprias. Vários pormenores aqui. Em parte, isto é falso. Atenção, se houve marosca aqui na questão da TAP, cabe aos tribunais dizer, eu não quero apanhar com um processo como devem imaginar, mas vamos assumir alegadamente que há. Isso é uma coisa diferente de se estar a noticiar que a TAP foi comprada com dinheiro próprio. Ok, vamos aqui por partes. Está a ser noticiado pela comunicação social que a TAP foi comprada por ela própria com dinheiro próprio. Em primeiro lugar, isso seria impossível, porque a TAP, à época, quando se deu a privatização, não tinha dinheiro nem para mandar cantar um cego. Portanto, era impossível que a TAP se comprasse a ela própria. Esse é o primeiro aspecto. O que acontece é que o David Neeleman compra a TAP a 60% da totalidade da empresa por 10 milhões de euros. Ou seja, basicamente o David Neeleman comprou a TAP por 10 milhões de euros. Uma venda péssima, como devem imaginar. Só que o que é que sucede aqui? O David Neeleman, quando compra a TAP, esses 10 milhões de euros por 60% do passe total da empresa, a TAP estava completamente na ruína. Não é que ainda não esteja, ou que já não esteja, mas na altura ainda estava pior do que agora. E o que acontece é que a TAP tinha acordos comerciais com muitas empresas, nomeadamente a Airbus. E o que é que o David Neeleman faz? O David Neeleman diz, bom, eu compro a TAP a 60% com os 10 milhões de euros, mas como a TAP estava a dever 10 ou 20 aviões de grande porte à Airbus, ele diz, bom, então a Airbus injeta aqui 200, eles dizem ali 226 milhões de dólares, que são 215 milhões de euros, à volta disso, nós injetamos aqui este mesmo capital financeiro para que a Airbus também não tenha prejuízo, porque isto é importante perceber que em circuito comercial e económico, quando uma determinada empresa, pelo qual outra empresa tem como fornecedor, essa outra empresa, apesar de não estar em falência, também vai acabar por sair prejudicada, porque está a perder um fornecedor, no caso por falência, a TAP. E foi isso que aconteceu. Isso é uma coisa completamente diferente de dizer que a TAP foi comprada por ela própria, com dinheiro próprio, que isso não aconteceu. Agora, se isto é, do ponto de vista legal, isso aí é outra história. O grande pormenor aqui é só dizer incorretamente que a TAP foi comprada com dinheiro próprio, porque não é propriamente verdade. Agora, se o negócio é propriamente legítimo, aí os tribunais dirão. A auditoria também dá como provado que a estratégia era do conhecimento da par pública e dos governantes das infraestruturas e das finanças na altura. Maria Luísa Albuquerque, ministra, e Pedro Passos Coelho, o primeiro-ministro. A Inspeção-Geral de Finanças conclui que este processo de compra deve ser comunicado ao Ministério Público para investigação. E ainda um outro, que a TAP, já privatizada, fez um contrato de prestação de serviços com uma empresa de David Neeleman para pagar 4 milhões e 300 mil euros em prémios e remunerações ao próprio Neeleman, Humberto Pedrosa e David Pedrosa, que assim não ficaram registados como tal, permitindo que não tenham sido pagos os impostos a que estavam obrigados.
Antes de continuarmos, são várias coisas ditas aqui, esta parte final aqui bem mencionado, mas repararam no único nome ou nos únicos nomes de caráter, já abordámos a questão financeira que eu enunciei na primeira parte da análise, mas vamos agora um bocado à parte política. Quais foram os únicos 2 nomes mencionados nesta peça de reportagem? Maria Luísa Albuquerque, Pedro Passos Coelho. Curiosamente, esta notícia entra novamente em agenda setting, novamente em agenda mediática, poucos dias depois de Maria Luísa Albuquerque ser nomeada como Comissária Europeia e a pouco tempo das eleições presidenciais que muita gente deseja ver Passos Coelho como candidato. Portanto, nunca pensem que as coisas são por acaso, porque acontece sempre. Aliás, quando várias figuras políticas são nomeadas para determinados cargos, poucos dias depois aparece sempre um escândalo que já estava guardado na gaveta por parte das entidades da comunicação social ou político-partidárias, para quando naquele momento de agenda setting perfeito, colocam aquilo a mediatizar, que é o que está a acontecer no caso da Maria Luísa Albuquerque. Depois há aqui mais agentes políticos que são prejudicados do ponto de vista de imagem política, como é o caso do Miguel Pinteluz, que é o atual Ministro das Infraestruturas, porque também esteve conectado à privatização da TAP na altura em 2014-2015. E, portanto, vamos ver o que é que vai acontecer. Honestamente, não acho que o Luís Montenegro vá demitir, nem acho que ele se demita, mas vamos ver o que é que acontece. Qual é o desenrolar dos acontecimentos. Os auditores dizem também que não puderam ter acesso aos documentos do negócio de 2020 no governo de António Costa, em que o Estado ficou com a posição de David Neeleman por 55 milhões de euros. Isto é outro ponto grave, já lá vamos. A auditoria às contas da TAP e da TAP SGPS entre 2005 e 2023 considera ainda que não está demonstrada a racionalidade económica do negócio de entrada no capital da VEM Brasil, a empresa de manutenção da Varig. Um negócio de que resultou a contrapartida de passagem para a TAP das rotas portuguesas da Companhia Aérea Brasileira, que foi à falência. Os inspectores antecipam a perda total de 906 milhões de euros aplicados pela TAP SGPS na empresa de manutenção VEM. O relatório da Inspeção-Geral de Finanças, a que a SIC teve acesso, foi solicitado por Fernando Medina, o anterior ministro, por recomendação da Comissão Parlamentar de Inquérito à Tutela Política de Gestão da TAP. Cabe ao atual ministro Joaquim Miranda Sarmento dar andamento às conclusões da IGF. Portanto, nesta parte final até ficamos a saber do investimento de uma empresa falida e depois que dá um prejuízo de 906 milhões de euros à TAP. Que na verdade não é a TAP, é a nós. Porque quem é que financia a TAP? Exatamente os contribuintes portugueses. Ora, e portanto esses prejuízos serão indiretamente, mas inerentemente conectáveis ao bolso do contribuinte português numa forma geral da palavra, enquanto agente económico, não é? Portanto, lembrem-se sempre disto. Quando disserem a TAP teve perdas, não. Foram vocês que tiveram perdas. E são escolhas que as pessoas não têm propriamente o poder de decisão, porque ninguém votou diretamente para... Bom, vamos fazer isto à TAP. Indiretamente sim, nos programas dos partidos, mas vale o que vale, não é? Vale o que vale. Portanto, antes de continuarmos, vamos ver aqui só as reações dos partidos da oposição, não é? A esta situação toda da TAP. Vamos ver. O Sr. Primeiro-Ministro tem que vir dizer se considera que o Ministro Miguel Pinteluz tem condições para dirigir uma nova privatização da TAP quando esteve envolvido, quando foi o principal ator de uma privatização que está envolta em acusações e em suspeitas desta gravidade. Foi o Governo do Partido Socialista que, tendo recebido uma auditoria da TAP, em que concluía em termos semelhantes ao que aparentemente a IGF agora também veio concluir, no final de 2022, enviou o Governo do PS esta questão para o Ministério Público. Ou seja, Luís Montenegro... Antes de irmos aqui ouvir o Pedro Pinto, a Alexandra Leitão, vocês sabem que eu não morro de amores politicamente por ela, mas ela tem toda a razão, não é? Portanto, o Luís Montenegro tem que se vir justificar, até porque, coincidência da coincidência, o atual Ministro das Infraestruturas do Miguel Pinteluz, o atual Ministro das Infraestruturas do Luís Montenegro, é um dos principais responsáveis pela privatização da TAP relacionada com este caso. Eu volto a frisar aqui um ponto. O que está a ser noticiado da TAP comprou-se a ela própria com dinheiro próprio, isso não é verdade, não foi isso que aconteceu. Outro aspecto é dizer que aquilo que aconteceu estava tudo nos trinques, tudo dentro da legalidade. Isso é outro aspecto. O que eu estou aqui a dizer é que há incompetência do ponto de vista mediático como a notícia é noticiada, porque não é propriamente como está a acontecer, ou como aconteceu, no caso, e outra coisa é, pode eventualmente ter havido esquemática, eu não estou a dizer que eu vou deixar os tribunais decidirem, não é? Leva o tempo que levar. Mas a Alexandra Leitão acaba por ter razão aqui,
Portanto, não há muito a acrescentar perante o que ela diz, quer prestar ou quer justificações por parte de Luís Montenegro, isso é legítimo. É cúmplice. É cúmplice porque quando nomeou Miguel Pinto Luz, sabia quem é que estava a nomear. E isso é de uma extrema gravidade. E nós não podemos deixar passar isso em claro. Cada vez mais as contas públicas têm que ser claras, têm que ser transparentes, tem que haver transparências nestes negócios. Sabemos que a TAP tem sido um negócio que desde o princípio a privatização não tem corrido bem. É um negócio que tem sido sempre rodeado de alguns até esquemas, que tem usado o Estado em muitos milhões e o dinheiro dos portugueses não é para brincar. Assim, não é a privatização que tem feito mal ao país. O que tem acontecido é que a gestão da privatização é que não é feita de forma competente porque há demasiados interesses políticos dentro da organização, da TAP, que fazem com que a privatização não seja bem feita ou a nacionalização. Porque, reparem, o problema não é a empresa em si. Reparem que há problemas quer na nacionalização da TAP, quer na privatização da TAP. Houve problemas na nacionalização há 3 ou 4 anos atrás e está a haver problemas agora na privatização. Então qual é que é o denominador comum destas duas circunstâncias, que são opostas? Nacionalizar e privatizar. Qual é o denominador comum? É o Estado português. O problema tem sido a gestão do Estado português. Portanto, enquanto não houver pessoas competentes do ponto de vista intelectual, financeiro e económico para gerir a circunstância, a situação vai se meter nas ruínas porque a TAP é utilizada para interesse político, não é utilizada para interesse público. Portanto, quer na privatização, quer na nacionalização, está a ser usada como mecanismo político. Ora, qual é a melhor solução? Privatizar, claro, mas o mais rapidamente possível. Aliás, a Lufthansa, não sei se já viram a notícia, quer comprar a TAP por 1.000 milhões de euros. Ou seja, 1/3 do valor pelo qual o Estado português a comprou. Nós nacionalizámos a TAP por 3.000 milhões. E agora querem comprá-la por 1.000 milhões. Ou seja, 1/3 do valor à qual nós, contribuintes portugueses, pagámos pela TAP, esse potente económico empresarial. Portanto, vejam. E sabe o que é mais estúpido? É que as pessoas votam nisto. Portanto, as pessoas escolheram isto. David Milman teve 2 financiamentos. Teve um financiamento de 220 milhões junto da Airbus e teve Costa. Um financiamento de 55 milhões junto do governo do PS de António Costa. Exato. Estes foram os 2 financiamentos. Foi o único empresário da aviação civil que ganhou dinheiro durante a pandemia. Foi David Milman e isso ele agradece certamente a António Costa e ao governo do Partido Socialista. Ele tem razão. Maria Luísa Albuquerque, Miguel Pinto Luz sabiam que a TAP estava a ser comprada com o seu próprio dinheiro e sabiam que a TAP estava a remunerar os seus acionistas em 4 milhões de euros através de um contrato de prestação de serviços que era tudo menos transparente, tudo menos claro e que corre o risco de nem cumprir as regras fiscais do nosso país. Quem assaltou e foi cúmplice de um assalto da TAP no passado não tem idoneidade para gerir a TAP no presente, quanto mais um processo de privatização como aquele que está em curso. Eu não percebo a Mortágua. É porque ela aqui começa logo por aquela questão do erro que eu vos disse, não é? Portanto, a dizer, comprou, não funciona assim. No resto, tudo bem, nas falcatruas fiscais, aí, ok. Mas e este o problema da Mortágua, só um anotamento. É que ela, até nas questões que lhe são mais favoráveis em termos mediáticos e comunicacionais, ela mete o pé na poça. Por amor de Deus. E por isso é que se explica, se calhar, o mau resultado. E eu tinha esperança que ela tivesse melhores resultados. Não que eu quisesse, mas tinha a convicção que ela iria ter melhor resultado do que teve nas eleições legislativas. E iremos intervir também com uma iniciativa legislativa, porque queremos confrontar PS, PSD, Iniciativa Liberal e Chega. Uma iniciativa legislativa que coloca em cima da mesa não só travar a privatização da TAP, mas garantir a gestão pública da TAP e o desenvolvimento da própria companhia. Eu nem vou ouvir mais, vamos ficar por aqui, mas eu sei que é o PCP, a cassete é sempre a mesma, os grandes grupos económicos, e assim, eu não sou o maior fã do PS, como devem imaginar, mas vão fazer uma audição legislativa ao PS por alma de quem? Se não querem privatizar a TAP, para que é que vão questionar o PS quando foi o PS a nacionalizá-lo? Ou seja, vão questionar o PS por terem feito uma coisa que vocês quiseram? É que isso também parecem aqueles putos chatos nos restaurantes. Só criticam, só choram porque sim. Então choras porquê? Porque sim. É o PCP. Então reclamas porquê? Porque sim. E outra coisa. Tudo bem, há a diferença ideológica perante o Chega e a Iniciativa Liberal, aqui neste aspecto, tudo bem. Mas desde quando é que o Chega e a Iniciativa Liberal puseram uma mão que fosse na TAP? Por isso é que tem 3%, por amor de Deus.
Bom, enfim, comentem o que acham sobre isto. Isto ouvir o PCP faz mal. Comentem o que acham sobre isto. Metam like no vídeo que ajuda bastante. Subscrevam o canal. Partilhem também nas vossas redes sociais. Relembro que se usarem o código SOUSA10 durante este mês de setembro, além de terem 10% de desconto habitual na compra que fizerem, habilitam-se a ganhar 200 € em compras na Prozis. É verdade, sim senhor. Sigam-me no Instagram e no TikTok que eu vou anunciar por lá o vencedor. Portanto, já sabem. Muito obrigado a todos e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.